Tudo bem, pessoal? Ahn, Estamos então, pelo menos até final de maio, em quarentena, que já não é mais quarentena, né? Passou dos 40 dias. É, eu não posso dizer assim que eu espero que a gente volte quanto antes. É interessante, eu gostaria de revê-los, dar aula novamente, tudo mais. Mas devido à situação da quarentena, do jeito que ela está andando, principalmente pelos dados subnotificados, eu acho um pouquinho cedo dizer para a gente voltar logo mais. A cada dia que passa eu tenho mais certeza de que o ano ele está perdido. Eles podem até dizer que o ano letivo de vocês não vai ser perdido, mas a nível de conhecimento, o que vocês vão agregar esse ano vai ser muito aquém do que se espera. Aí teve essas notícias que o Enem vai ocorrer, né? Vamos só reforçar a ideia da desigualdade aqui no Brasil através deste exemplo, né? Estudem como vocês conseguirem, com livros que vocês não têm e que não podem pegar na escola, com conteúdo digitalizado daqueles cursos que vocês têm que pagar com aquele dinheiro que vocês não têm, ou os professores online que vocês têm das escolas particulares que vocês não estudam, ou os raros casos de professores que estão elaborando algum material para vocês sem infraestrutura nenhuma. Eu basicamente comprei alguns materiais extras para rabiscar e é o meu celular, é a minha luminária fazendo ali uma contraluz, porque senão fica muito escuro. E é cada um por si, né? Uh, então, eu não tenho nada a ver com o Enem, né? Eu tenho a ver com a disciplina de projetos. Nós vamos agora ver como será feita a metodologia, que é uma próxima etapa do projeto. Depois de postado esse material, eu vou começar a fazer as revisões, porque eu postei também um outro conteúdo que eu já pedi para vocês darem uma olhada e um feedback. Demora bastante para fazer esse conteúdo, talvez não tenham essa noção. Eu não tinha essa noção até o momento que eu parei para fazer. Eu levei uma tarde inteira só para fazer uma única página de conteúdo, porque tem todo o embasamento teórico por trás. Embora eu conheça boa parte dele, eu sempre tenho que revisar, fazer processos mentais renovados para não acabar falando besteira ou travar durante o vídeo. Vou ser bem sério com vocês, eu ensaiei nada. Esse é o tape número 1 e é esse que vai rolar para vocês. Não estou dizendo assim que eu estou fazendo de qualquer jeito, mas eu me preparei para fazer isso e esse material está aqui há 2 dias já. E o material da outra aula, da outra turma, ele levou 3 dias para ser postado. Tá certo que desses 3 dias, 2 dias foi problemas de internet. O material tinha sido feito, mas basicamente é bem trabalhoso elaborar esses materiais. E daí, como eu ia dizendo, a gente vai fazer a metodologia. A metodologia, ela seria praticamente o final do projeto. Vocês têm do tema até objetivos, vocês têm a fundamentação, tudo isso aí foi mandado para revisão. E agora nós temos a metodologia, pulamos conclusão que não perdão, pulamos resultados que não tem, chegamos às conclusões, literalmente não tem, e tem as referências. Não tem conclusão porque não tem resultado. E como isso não é um artigo de revisão, é só uma proposta de projeto, vocês não vão tirar conclusões em cima do que vocês não fizeram. Então aí já para alinhavar alguns detalhes, né? No primeiro ano vocês tinham um projeto de pesquisa, mas fizeram uma conclusão. Agora, não. E daí tem as referências, anexos, apêndices, o que for necessário. Tá. Esse modelo que eu vou passar para vocês, ele vai ter 2 etapas, onde eu vou explicar conteúdo de como era feita a metodologia no segundo ano. Eu sugiro que o pessoal que não teve aula comigo, da turma da tarde, preste atenção nesse vídeo, e os demais, vocês podem passar adiante,
Eu não sei em que minuto vai dar, mas vocês podem ir correndo o vídeo, né? Não tem problema nenhum. Eu vou fazer uma chamada textual ali dizendo, aqui começa a parte nova. Porque por que eu não passei da maneira correta, entre aspas, desde o começo para vocês na metodologia? Porque, assim como muitos outros conteúdos, tem coisas que a gente tem que passar por etapas. Oi, Nina. Quer dar um oi aqui? Vem. Tá, vamos ver quanto tempo ela vai durar no vídeo. Dá oi. Então, a metodologia do segundo ano, ela acaba sendo uma forma de introduzir o conteúdo para vocês, que é bem chatinho. É um conteúdo muito teórico e de aplicação muito precisa. Vocês não podem se esquivar daqueles itens que compõem a metodologia, senão ela está automaticamente errada. E no terceiro ano, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar todos esses conceitos que a gente fez separados e a gente vai mesclar tudo isso e fazer um texto da maneira como sempre deve ser feito o texto científico, de maneira fluida e encadeada, certo? Então, para entender mais, eu vou começar a explicação do vídeo, da metodologia. Buenas, pessoal, aqui está o panorama, então, da metodologia. Essas corzinhas, tudo isso eu vou explicar depois. Mas primeiro eu vou fazer uma breve revisão de como seria a metodologia do segundo ano, mas para saber como é que funciona a metodologia. Então, nós temos, a princípio, no conteúdo do segundo ano, nós fizemos em 3 etapas. A terceira não está aqui porque ela é meio que pronta. É indiferente eu explicar alguma coisa para vocês. E que seria o cronograma. Nós temos a classificação, que é essa parte maior aqui. E nós temos a descrição das atividades, que é o modus operandi, é o como fazer, como se fosse o como fazer de uma receita. E então quer dizer que a classificação é como se fossem os ingredientes? Não tem relação a ser feita dessa maneira. Classificação é, perante todos os tipos de trabalho possível, como que eu poderia classificar este que eu estou fazendo, que eu vou fazer na prática. Então, isso serve basicamente para segmentar o trabalho de vocês perante a comunidade acadêmica. Então, eu vou saber se é um trabalho de experimento para geração de novos conhecimentos ou uma pesquisa exploratória quando eu estou tratando de uma revisão bibliográfica daqui a pouco. Então, quando eu dito essas classificações, eu acabo não só cumprindo a função da metodologia, que é dizer como que eu vou fazer, que instrumentos eu vou usar, mas também eu já estou segmentando meu trabalho para as pessoas saberem que tipo de prática que acaba sendo feita. Antes da classificação, para o terceiro ano, nós vamos adicionar um parágrafo introdutório da metodologia, trazendo a conceituação da pesquisa como um todo. Porque aqui, na parte da classificação, a gente faz segmentações, dependendo do tipo de abordagem que eu estou tendo, eu vou ter um tipo de trabalho. Para a primeira etapa do projeto, que seria a pesquisa bibliográfica, eu vou ter um tipo de classificação. Para uma pesquisa de mercado, que é a segunda etapa, eu vou ter outro tipo de classificação. E isso que é o conteúdo do terceiro ano, onde eu vou fazer um parágrafo por etapa, pelo menos, eu tenho que saber classificar e fazer essa segmentação da pesquisa por etapa. Mas a pesquisa como um todo, ela acaba levando um método de pensamento indutivo ou dedutivo ou hipotético dedutivo, entre outros. E essa pesquisa indutiva, que eu já estou afirmando que ela é indutiva, vocês vão pesquisar um pouquinho mais sobre ela. A fonte para isso, espera aí que eu estou sem uma caneta. Brinks, está aqui a caneta. Vocês vão encontrar isso lá no Marconi e Lakatos. Vocês não fazem ideia de como é ruim escrever. De como é ruim escrever
com a câmera gravando. Bem, vocês vão dar uma lida sobre o que é uma natureza aplicada e o que seria uma pesquisa indutiva. Essa parte aqui é barbadinha. Então, vocês já tiveram, quem já teve aula comigo, sabe que a natureza do trabalho é simplesmente dizer se ele é teórico ou prático. Então, esse trabalho de natureza aplicada, ele é prático. Como que vocês vão escrever isso? Bem, vocês vão pesquisar em algum dos conteúdos que eu passei para vocês do kit do pesquisador, ou podem procurar na internet outros livros, não tem problema. Desde que vocês, no começo da metodologia, façam um parágrafo abordando aqui a forma de pensamento indutiva. Eu não escrevi aqui forma de pensamento porque não é a melhor maneira de se escrever. Eu estou dizendo que o raciocínio indutivo do trabalho, que é a partir de várias aferências que vocês fazem de conteúdo, vocês podem induzir a um resultado que não é certamente correto, não é uma lei científica. Ao contrário do trabalho dedutivo, que tudo que vocês vão fazer é trabalhar com certezas, com verdades absolutas. E tudo que a gente faz no ramo do design é uma prática subjetiva. Ela está sujeita à interpretação de cada um. E por isso eu não posso trabalhar com o dedutivismo a princípio, porque tem trabalhos onde vão ter determinadas etapas onde eu vou trabalhar com deduções, que não adianta eu explicar agora, porque tudo depende do trabalho. Mas basicamente todos vocês estão trabalhando com uma linha de raciocínio indutiva, e o trabalho de vocês vai ter uma natureza aplicada, ou seja, prática. E com isso vocês concluem o que seria o parágrafo de início da metodologia. Para o terceiro ano, já falando aqui direto para o terceiro, vocês vão depois escrever pelo menos um parágrafo por etapa, onde vocês vão basicamente trazer todo o conteúdo da parte do segundo ano misturado. Vocês vão classificar a pesquisa. Então, a primeira etapa ali, por exemplo, a pesquisa teórica exploratória de abordagem qualitativa, utilizando como procedimento técnico bibliográfico. E ainda eu vou ir descrevendo da onde que ela é exploratória, da onde que ela é qualitativa e qual seria a minha fonte do procedimento técnico bibliográfico, se são sites, artigos, quais artigos, quais autores. Agora, para explicar tudo isso aí, eu preciso retornar ao conteúdo do segundo ano. Quando eu começava a escrever metodologia, eu escrevia sobre a classificação, né, que eu já comentei antes do que se trata. A classificação, basicamente, vocês têm que classificar ela quanto aos objetivos, ou seja, de que forma eu vou resolver meus objetivos, aqueles objetivos que vocês escreveram mesmo. Quanto à abordagem, que vocês vão ter que dizer quanto aos dados que vocês coletaram, como é que vocês vão interpretar eles, se é de forma qualitativa, quantitativa ou qualiquante, e quanto aos procedimentos técnicos, que é qual a instrumentação que vocês vão ter. Tá, eu pausei o vídeo porque eu fui importunado pela Juju, então vamos tentar continuar. Quanto aos procedimentos técnicos, qual a instrumentação que eu vou utilizar para fazer o trabalho? Aqui são uns exemplos das mais utilizadas. A bibliográfica, vocês conhecem, pesquisa em livros, artigos, documental, que é pegar documentos de prefeitura, de documentos antigos de família, escrituras, que trazem dados normalmente e não informação. Dados são números, são conjuntos numéricos ou de textos que simplesmente pegos não têm utilidade nenhuma, eles têm que ser tratados para virar uma informação onde vocês conseguem tirar alguma conclusão dele. Então, a bibliográfica vem o conteúdo, vem a informação, e a documental vem dados para vocês trabalharem com eles. Levantamento, vocês vão usar na pesquisa de mercado com certeza, que é a entrevista ou questionário. Pesquisa experimental para quem quer fazer um novo material ou fazer um experimento social, trabalhar com pessoas ou trabalhar com cachorro, com gato, sei lá. Quer criar o seu próprio conhecimento.
A pesquisa de campo, que no caso vocês vão trabalhar dentro de uma determinada área, observando, não interagindo, deixando as coisas fluírem para só ver o que acontece, como por exemplo, fazer uma pesquisa dentro de uma creche e ver o comportamento das crianças mediante determinados estímulos, ou só ver como é que é o comportamento delas no geral. E a pesquisa participante, onde a gente cria uma espécie de roteiro, onde todo mundo vai trabalhar junto, fazendo alguma mudança já, normalmente em escolas ou na comunidade. E além de ser uma forma de ajudar um determinado meio, um meio eu estou falando de grupo, de pessoas, também é uma forma de gerar resultados. Tá, então agora explicando um pouquinho melhor. Quanto aos objetivos, eu tenho 3 formas de tentar resolver meus objetivos, que é de forma exploratória. Basicamente, tudo que eu falar aqui é o resumo do resumo. Eu sugiro que vocês procurem pelo kit do pesquisador quanto a essas palavras-chave para tirarem alguma dúvida complementar, porque tudo que vocês têm que escrever na metodologia, como eu disse, tem que ser precisa aquela informação, tem que ser exatamente o que ela é, o que é uma pesquisa exploratória, ou está errado. Vocês não podem, sem querer, escrever alguma coisa fora do contexto, porque automaticamente incorre numa classificação incorreta. Tá. Então, assim, por cima. Quanto aos objetivos, a exploratória ela visa criar maior familiaridade com um determinado tipo de conhecimento. Então, se vocês não conhecem o suficiente sobre a trama, um processo de criação da trama, o que vocês vão fazer? Vocês vão, antes de tudo, estudar. Vocês vão praticar também, mas a parte do estudo é explorar o assunto em todas as suas formas e esmiuçar ele o máximo possível. Então, se ele tem disponível em videoaulas, em artigos, sites, um livro só de tramas, então vocês estão dizendo de que forma vocês vão conseguir a familiaridade com esse conteúdo. O fato de vocês procurarem resolver os objetivos explorando o assunto até ter familiaridade com ele é a pesquisa exploratória. Eu misturei um pouquinho aí de fontes bibliográficas, é que a pesquisa exploratória ela está diretamente ligada à pesquisa bibliográfica. E vocês vão notar aqui, que a primeira etapa, que é a pesquisa teórica, eu coloquei que ela é exploratória, utilizando o procedimento bibliográfico. Notem que ocorre, então, um casamento de fatores daqui da classificação, fazendo automaticamente com que uma pesquisa teórica ela seja exploratória, bibliográfica e, para finalizar, qualitativa, que não vem agora ao caso. Tem outra forma de resolver meus objetivos, não procurando teorias, mas sim questionando as pessoas ou questionando os envolvidos, uma quantidade razoável até eu poder, com base nessa quantidade de resultados, poder descrever quais seriam esses comportamentos e ações para futuramente utilizar num determinado projeto. Então, quando eu estou dizendo que eu estou pesquisando em cima de respostas de pessoas, eu estou falando de trabalhar com questionários, entrevistas, pesquisas de observação, como a pesquisa de campo, e nisso eu posso avaliar quais são os comportamentos ou as tendências de comportamento de um determinado grupo, exatamente porque isso pode servir de subsídio depois para fazer algo para este grupo. Então, a pesquisa descritiva, ela visa descrever os padrões de um determinado tipo de pessoa, um determinado tipo de grupo, e ela normalmente vai estar associada ao levantamento. Levantamento é um tipo de procedimento. E esse levantamento, ele pode ser feito através de entrevistas ou questionários. E isso tem a ver, isso é a pesquisa de mercado de vocês, só que não tem que ser feita, não tem que ser detalhada agora. Eu vou depois dizer melhor como é que vocês vão escrever essa pesquisa de mercado sem ter acesso ainda à pesquisa de mercado.
que é o segundo trimestre. Mas, vamos voltando à terceira forma de resolver. Às vezes vocês não vão ter livros para explicar e explorar o assunto. Às vezes vocês não vão ter como descrever comportamento de uma determinada coisa porque não existe um padrão para isso. Mas às vezes vocês vão ter que correr atrás da última alternativa, que é vocês mesmos criarem um conteúdo através de práticas, experimentos e vocês explicarem como as coisas acontecem, como os fenômenos ocorrem. Isso aqui, explicar um conteúdo, eu vou resolver esse objetivo através de experimentação. E aqui não constam metodologia experimental, porque nem todos acabam fazendo experimentos, mas já sabendo que quem quer testar um novo tipo de material ou testar pessoas, vocês podem utilizar dessa prática explicativa, onde vocês vão fazer um experimento, e esse experimento tem várias formas de abordagem que vocês vão ter, mas isso eu vou resolver individualmente. Bem, então aqui nós vimos 3 formas de resolver os nossos objetivos. Recapitulando, no primeiro exploratório, eu não conheço o assunto, eu vou ler sobre ele. A descritiva, eu não conheço o assunto, eu vou perguntar para muitas pessoas o que seria esse conhecimento. E a explicativa é, eu vou criar meu próprio conhecimento através de inúmeros testes controlados. Certo? Então aí nós temos um resuminho. Todos esses dados coletados eu posso tratar eles de formas diferentes, que é a abordagem dos dados coletados. E eu vou ter que trazer isso junto à minha classificação. Ela pode ser qualitativa. Uma análise qualitativa não se interessa com a quantidade de dados. Ela se interessa com a profundidade desses dados. Então, aqui na qualitativa eu estou dizendo, em suma, que é melhor eu ter 1, 2 fontes de conteúdo, de um conteúdo denso, do que pegar 10, 20, 30, 40 respostas e estabelecer um padrão entre elas. Então eu vou, na qualitativa, associar isso normalmente à leitura. Quanto mais aprofundada a leitura e caminhão de lixo. Caminhão de lixo se foi, então voltando. Análise qualitativa, então, quanto mais aprofundado for o meu estudo, melhor. Então, eu vou me preocupar sempre com a profundidade de dados, quanto mais precisos eles forem, melhores. A pesquisa qualitativa, ela está associada à pesquisa bibliográfica, que vocês se aprofundam no conhecimento, enquanto que a quantitativa, ela pode ser, não necessariamente é certo, associada à pesquisa de levantamento, à descritiva. Eu falei antes que na pesquisa descritiva, se eu não conheço um assunto, eu vou falar com inúmeras pessoas para, com o somatório dessas respostas, eu conseguir descrever determinado comportamento. Então, a quantidade de respostas aqui é bem interessante ser trabalhada para validar algum dado. Normalmente, quanto maior a quantidade de dados, quantidade não qualidade, de uma pesquisa descritiva, melhor é. Só que eu não posso tornar isso como regra, porque dentro da pesquisa descritiva, no levantamento, eu posso fazer entrevistas ou questionários. Quando eu faço entrevista, eu posso me aprofundar na quantidade de dados entrevistando meia dúzia de pessoas. Às vezes, entrevistando 1, 2 pessoas já é o suficiente, que aí eu iria focar numa análise qualitativa. E um questionário, eu posso fazer um questionário só com respostas de perguntas fechadas, onde eu posso tabular dados, fazer tabelas e gráficos e apresentar números. Esses números vão me dizer muita coisa se eu souber interpretar. Se eu apresento simplesmente números como resultado, como por exemplo, de 100 pessoas, 90 apresentaram comportamento A e 5 pessoas comportamento B e 5 pessoas o comportamento C, isso é uma informação quantitativa. Agora, eu juntar inúmeras respostas de questionários que contêm números e fazer uma avaliação do que isso significa, eu estou fazendo uma análise mista, quali-quantitativa, quali-quant.
onde essa abordagem, eu através de números, eu faço interpretações subjetivas. Eu me aprofundo nas respostas a partir dos dados que foram encontrados nos questionários. Então, resumidamente, novamente, a pesquisa quanto à abordagem de dados, ela pode ser qualitativa quando eu estou procurando me aprofundar nos resultados, e isso está associado à pesquisa bibliográfica principalmente. A pesquisa quantitativa, ela está associada normalmente às exatas. São as pesquisas de levantamento que eu vou ter normalmente como respostas números, dados, números, dados que não exigem tratamento, e eu vou tabular eles e apresentar sob a forma de gráficos e tabelas. Uma pesquisa quali-quant, eu vou ter uma mistura de uma análise aprofundada qualitativa de uma análise numérica quantitativa. Então, basicamente, análise quali-quant é eu pegar gráficos e tabelas e, juntando eles, fazer análises subjetivas de determinadas descobertas. E onde que eu vou usar eles? A qualitativa é na pesquisa exploratória bibliográfica. A análise dos dados é qualitativa. Quanto mais dados mais aprofundados, melhor. Quanto à pesquisa quantitativa, bem, a pesquisa descritiva que se utiliza do levantamento varia a forma de abordagem dos dados, porque uma entrevista, ela pode ser, normalmente ela é qualitativa, mas ela pode ser coletado dados e fazer uma pesquisa quali-quant. Mas podem trabalhar com a certeza, por enquanto, de que ela vai ser uma pesquisa qualitativa. Já o questionário ele pode ser tanto quantitativo, que é só apresentar gráficos e tabelas, quanto quali-quant, se vocês vão posteriormente fazer interpretações, isso sob a forma de combinação de valores ou comparação, análise comparatória, análise combinativa. Análise comparatória, comparar isso com resultados anteriores ou com outras pesquisas. Daqui a pouco vocês conseguem notar que o padrão de um consumidor é muito similar ao de uma pesquisa de outro lugar, em outro lugar do mundo. Então, isso aí eu tenho uma análise quali-quant, que é dados de gráficos e tabelas que são interpretados. Quanto aos procedimentos, então, eu vou agora juntar essa informação e fazer a última parte, que é para todo mundo. Então, começando agora a última etapa. A metodologia, então, pessoal, ela começa com um parágrafo, pelo menos um parágrafo de introdução ao pensamento indutivo e à natureza aplicada. Basicamente é explicar ao mesmo tempo que o trabalho é dessa classificação indutiva e natureza aplicada e explicar por que disso. Por que ele é indutivo, onde que se exemplifica que ele é indutivo e da onde que ele é aplicado, da onde se exemplifica que ele é aplicado. E tudo isso tem que vir acompanhado de citações, como sempre. Aí, para cada objetivo específico, e eu pedi para vocês fazerem cerca de 3 a 4, vocês vão ter uma etapa na nova metodologia, a do terceiro ano. Por isso que eu pedi para vocês fazerem 3, onde um trabalharia com a pesquisa bibliográfica, o segundo trabalharia com a pesquisa de mercado e o terceiro com todo o projeto executivo, o que dariam 3 etapas e que seriam no mínimo 3 parágrafos. Vocês vão juntar essa classificação para cada objetivo específico e vocês vão trazer a descrição das atividades, que é o modo de fazer, para cada objetivo específico. E juntos, isso vão gerar, para cada objetivo específico, uma etapa na nova metodologia. Então, ao invés de apresentar o tópico metodologia, aí seria 1, 2, 3, 4, 5, o item número 6, aqui seria o 6.1, aqui seria o 6.2 e o cronograma 6.3. Agora não. Juntando todas essas informações aqui,
eu vou chegar ao item. Por exemplo, a metodologia é o item para o relatório final, o item 2, mas agora é o item 6, né? Então, o item 6.1 vai ser sobre a pesquisa bibliográfica exploratória, cuja abordagem dos dados será qualitativa e se utilizará do procedimento técnico bibliográfico. Vocês vão ter que escrever assim? Não, vocês não vão escrever assim porque eu escrevi de uma maneira direta, trazendo as palavras-chave, exatamente para que vocês consigam escrever com as próprias palavras um conteúdo que já está aqui. Vocês vão ter que escrever este conteúdo com as suas próprias palavras. Vai ser bastante coisa parecida, eu tenho essa noção. Só que nenhum vai sair igual ao que está aqui, porque aqui está mal escrito, por querer, certo? E as cores aqui é principalmente para vocês lembrarem do nosso panorama. Eu sei que não dá para ler grandes coisas, mas basicamente o que está em vermelho seria a classificação quanto aos objetivos, verde quanto à abordagem dos dados e azul o procedimento técnico utilizado. Então aqui eu tenho que, para cada etapa, classificar e descrever as atividades simultaneamente. Então, é uma pesquisa teórica, bibliográfica, exploratória de abordagem qualitativa dos dados, se valendo principalmente de artigos científicos, livros, daí vocês podem citar o livro ou os livros de consulta. Se tem um autor principal, dizer que vão ser utilizadas obras do fulano de tal, do ciclano, ou podem dizer que são artigos no geral, extraídos da onde? Vocês podem dizer que são tirados de universidades, de sites conceituados e jamais de uma Wikipédia ou do blog do Jurandir. Coitado do Jurandir, sempre falo dele, certo? Então eu estou falando ao mesmo tempo da classificação e eu já estou dizendo como que vai ocorrer essa pesquisa. Eu vou dizer que eu estou pesquisando determinados assuntos em determinados locais. Beleza. A segunda etapa, que é a pesquisa de mercado, só existem incertezas até o momento, né? Principalmente em função do coronavírus. Então, vocês vão escrever algo bem por cima, que é só para deixar o terreno preparado para começar a substituir palavrinhas de classificação ou de conteúdos que vocês vão acrescentar depois, com base no desenvolvimento da pesquisa de mercado, que ainda não chegou. Mas vocês podem dizer que, como segunda etapa, o trabalho conta com uma pesquisa de mercado, que através de um levantamento, aí vocês vão ter que dizer se esse levantamento vai ser entrevista ou questionário, lembrando que isso tudo pode mudar ainda. E se for uma entrevista, ela vai ser uma entrevista com perguntas abertas, e o questionário ele pode ser com perguntas abertas e ou fechadas. O que é uma pergunta aberta e o que é uma pergunta fechada? Pergunta aberta é o que os professores de português chamam de dar resposta completa, onde vocês vão ter que escrever e elaborar um raciocínio para uma resposta, enquanto que a fechada é a de múltipla escolha. Tem outras formas que eu vou trabalhar com vocês, mas não para agora. Só preciso saber se vocês vão lançar questionários de múltipla escolha ou de perguntas abertas, ou se vão entrevistar pessoas com perguntas abertas. E vão trabalhar com um determinado público, que é o universo, e com uma parte desse público que é a amostra, que também não se sabe quem exatamente com quem vocês vão trabalhar, que é o universo, e também vocês não vão saber qual é o tamanho da amostra, que é a quantidade desse universo que vocês vão entrevistar ou questionar. Então eu vou trabalhar com um determinado público, que aqui na Redondezas é equivalente a 10 mil pessoas. Eu não vou trabalhar, então, fazer questionários para 10 mil pessoas. Eu vou fazer somente para uma pequena amostra, porque com base nessa amostra eu consigo ter uma noção de como se comportaria o universo. Então a amostra é um pedaço do universo que ajuda a responder como o todo trabalharia. E essa pesquisa, esse levantamento, ele vai ser descritivo quanto aos seus objetivos e a forma de abordagem varia de acordo com o conhecimento que eu passei antes. Entrevistas são qualitativas, questionários podem ser qualitativos ou quali-quantitativos, mas nunca quantitativo puro, porque a gente não está fazendo um estudo estatístico, que também eu sei que é um negócio que vocês não vão captar agora, mas que não interessa, por isso que deixem de lado.
Terceira etapa, projeto executivo, onde vocês vão dizer todas as etapas dele, desde o esboço dos conceitos, que passam por uma pré-banca, que depois de aprovado vão ser feitos daí todos aqueles procedimentos dos objetivos. Estou falando de detalhamento em CAD, memoriais, prototipagem real e digital, custeio e apresentação em banca. Eita, esse vídeo foi mais longo do que eu imaginava. Qualquer coisa vocês perguntem. Eu sei que estamos de férias, mas eu tô pouco me lixando. Vocês podem perguntar, eu vou responder sempre na mesma velocidade que eu respondo. Quando eu quero eu respondo, quando eu não quero eu não respondo. Certo? Se cuidem, cuidem de todos ao seu redor e abraço.